Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos deste grupo. Louvado seja Deus por esta manhã tão linda que Ele nos preparou e pelo privilégio que Ele está nos dando de estarmos juntos novamente para prestarmos um culto que a Ele devemos. A Ele devemos nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Devemos nossa gratidão, nosso reconhecimento de que Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, delicado, né, que nós todos estamos vivendo, o mundo está vivendo, mas nós temos experimentado da graça de Deus, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Resta-nos agradecer muito ao Senhor, aprender mais dele, porque ele é bom. Foi ele mesmo quem diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o convite de Jesus para nós, meus irmãos, é algo mais interessante que nós temos para a nossa vida, né? Eu quero convidá-lo nesta manhã a meditarmos num texto da Palavra de Deus muito conhecido, mas que certamente vamos aprender nessa manhã. Uma meditação sobre, em João, capítulo 17, o verso 24, né? Convido você para abrir a sua Bíblia e eu leio aqui a seguinte palavra: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha que texto maravilhoso. Nós encontramos aqui uma declaração de Jesus, a oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, né? A oração que ele faz aos seus discípulos e a todos que e ainda iam conhecer a sua palavra, o Evangelho, e ainda iam crer nele. Ele já estava intercedendo a Deus por todos. Interessante que neste único versículo, meus irmãos, Jesus expressa uma vontade dele ao Pai. E eu quero falar sobre esta vontade de Jesus expressada ao Pai, a Deus, né? A vontade de Jesus a respeito dos discípulos, a respeito de mim, a respeito de você, foi expressa por ele em sua oração. Nesse capítulo ele faz essa oração. A quem você expressa ou compartilha a sua vontade? Interessante lermos essa declaração, meus irmãos, que Jesus, aqui neste texto, a gente fica a pensar: será que eu penso tanto nele, né, na companhia dele? Eu desejo tanto a companhia dele como ele deseja a minha companhia? Você já pensou nisso? Jesus está expressando ao Pai o seu desejo em relação a nós, desejo de que nós estejamos com Ele todo o tempo. Será que nós apenas pensamos nisso? E se pensamos nisso, nós desejamos isso também? O desejo dele está alinhado com o nosso desejo, ou o nosso desejo está alinhado com o desejo de Jesus? Vamos pensar nisso nesta manhã? Vontade é uma palavra que expressa muito um sentimento, e assim podemos dizer que está arraigado constantemente no nosso coração. Em todo tempo, hora, minuto, segundo, temos vontades. Muitas dessas vontades boas, outras porém ruins, e por que não dizer às vezes até malignas, não é verdade? Acredito que a melhor forma de expressar uma vontade é falando dela a outra pessoa, ou seja, externando-a. Queremos compartilhá-la com outra pessoa, em especial com os nossos amigos mais íntimos, as pessoas mais chegadas. Geralmente são as pessoas com as quais nós compartilhamos os nossos desejos mais sinceros, mais profundos, né? E mais pessoais. Não foi diferente com Jesus. Ele expressou sua vontade da melhor forma, expressou diretamente ao seu Pai, o Deus do céu. E fazia muito bem, não é? O texto acima refere-se a um momento da vida que Jesus conversava com seu Pai na presença de seus discípulos, momentos antes dele ser crucificado. Ele expressa sua vontade nesta oração, numa conversa sincera e profunda com Deus. Ele faz essa oração e, parafraseando o que Jesus disse, ele estava dizendo: Pai, se desejo algo é que aqueles que me deste estejam sempre comigo, para que vejam a minha glória que me deste desde a fundação do mundo, por conta de nosso amor um pelo outro, né? Ele estava expressando o amor dele ao Pai e também expressando o amor do Pai a ele e o seu desejo de estar com todos aqueles que o Pai o havia dado. Que oração, meus irmãos, que palavras, que declaração profunda de Jesus
e que nós aprendemos muito, né? Eu quero dividir esse pensamento nosso em 3 partes interessantes. Jesus sabia muito bem como orar. Na verdade, ele ensina a gente a orar. Ensinou os discípulos a orarem e nos ensina a orar também, né? Não orava de forma fraca ou vazia, ou com palavras vazias, como muitas vezes eu e você fazemos, não é verdade? Ele sabia que Deus estava ali escutando. Interessante, meus irmãos, que quando a gente sabe que Deus está ouvindo, na verdade a gente sabe, mas nem sempre a gente leva isso tão a sério. A gente ora por orar, por obrigação, e nem pensa nas palavras que estamos falando, mas quando a gente tem certeza, pela fé, que estamos falando com um Deus que ouve, as nossas palavras certamente seriam diferentes, né, das palavras que muitas vezes a gente usa para orar. Primeira vontade expressada por Jesus nesse único versículo é: os que me deste. Jesus se refere primeiramente na oração às pessoas às quais Deus havia dado a ele. Os discípulos estavam ali ouvindo a sua oração, né? Ele ora pelos discípulos e por todos aqueles ainda que iam ouvir a palavra de Deus, iam crer em Jesus, iam se converter a ele. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus está dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está lá no verso 20, é nítido que Jesus não orou somente pelos 12, mas por todos os crentes em todo o mundo, antes mesmo deles existirem. Aprendemos aqui que somos alvos da oração de Jesus. Você é alvo da oração de Jesus. Se você hoje tem Jesus no coração, se você é um cristão fiel, verdadeiro, abençoado, feliz da vida, você teve a sua vida mudada por Jesus, você foi alvo da oração de Jesus, a oração dele que alcançou a sua vida, não é verdade? Então nós somos alvos desta oração. Deus escolheu os seus filhos, sua própria família, Jesus, o seu filho, e orou pelos mesmos. Então você é um crente em Jesus porque você foi alvo desta oração do Senhor. Você foi alvo de uma oração, a oração da pessoa mais importante do universo, a pessoa que sabia orar e falava direto com o Pai, não jogava conversa fora. Ele apresentava, ele compartilhava, ele falava com o Pai, os seus desejos mais profundos, né? Ele expressava ao Pai. O Rei do Universo. Essa é uma das maiores razões da nossa fé em Deus, né? Vale acrescentar que Deus não somente deu filhos a Jesus, mas a glória também. Os que me deste, a glória que me deste. Jesus expressa isso nessa declaração aqui no Evangelho de João. Nós vamos ver muito sobre a glória de Deus, né? Há uma profunda relação neste texto entre pai e filho, o pai presenteando o filho com os escolhidos e com a glória eterna, tudo isso porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo isso, né? O texto informa-nos que o pai está aqui honrando o filho, dando-lhe filhos, dando-lhe pessoas para serem salvas, né? Então essa é a primeira parte, o desejo, né? O desejo de Jesus expressado aqui nessa primeira parte é os que me deste. E a segunda parte dessa meditação é o desejo que ele expressa de que esses que o Pai o deu, que estejam com ele, né? Estejam comigo onde estou. Jesus não estará sozinho no céu, mas com todos os filhos de Deus. Está lá em Hebreus 2:13, um texto tremendo também, né? Haverá uma multidão nos céus, meus irmãos. Nem todos serão salvos, mas não serão poucos os salvos. Vai ter uma multidão, muita gente será salva, foi salva e será salva ainda, né? Você é um salvo, por falar nisso, você é salvo, já foi salvo por Jesus? Você é alvo desta oração. Você tem prestado atenção na oração do Senhor? Então é bom que você pense e considere isso no seu coração, que é um privilégio, né? Pertencer a Jesus, se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus e o que ele fez por nós na cruz do Calvário, salvando a nossa alma, perdoando os nossos pecados. O seu sangue que foi derramado na cruz, foi vertido naquela cruz. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos tornou novas criaturas, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso para nós, não é verdade? Essa cena incrível de você se esforçar para imaginar, né, isso tudo acontecendo, Deus na eternidade dando seus filhos. Interessante, esses filhos que zombaram de Jesus e ainda zombam de Jesus,
que o ultrajariam, blasfemariam contra ele, né? Como no passado houve os que o mataram na cruz. Todos estes, meus irmãos, que injuriaram Jesus, blasfemaram dele, zombaram dele, muitos deles foram salvos, ouviram a palavra, depois da sua morte creram nele. Jesus apareceu depois da sua ressurreição, muitos creram nele. Gente que crucificou a Jesus foi salvo por ele, porque o amor de Deus se revelou na pessoa de Cristo a toda a humanidade. Que coisa tremenda, não é? Dá para a gente visualizar esta cena? Então ele os transforma e eles se tornam novas criaturas, agora glorificando a Jesus, porque foram salvos por Jesus. O crente verdadeiro, ele glorifica Jesus, ele exalta o nome de Jesus, ele adora o nome de Jesus, porque ele foi salvo por Jesus, não é verdade? Interessante que isso é maravilhoso para nós e nós temos que aprender com Jesus. Aquilo que ele fez por nós deve, meus irmãos, impactar a nossa vida de uma forma toda tremenda, maravilhosa. Quem ousaria, não é, morrer em nosso lugar, pecadores como nós somos? Quem ousaria fazer isso? Jesus fez isso. E nós devemos agradecer muito a Deus por Jesus, o seu Filho único, enviado a este mundo para salvar a minha vida e salvar também a sua vida. Jesus os transforma, eles se tornam novas criaturas, agora glorificam o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, incontestável, né? E agora nós pertencemos a Deus. Quem ousaria tirar-nos das mãos do Salvador? Eles estão nas mãos de Deus também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Declarações de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. João 10, 27 a 29, declarações profundas, né, meus irmãos? Se você está nas mãos do Filho, está nas mãos do Pai, e nada, nem ninguém poderá tirá-lo delas, pois elas são fortes o suficiente para carregá-lo, para suportá-lo, mas para segurá-lo para sempre também, preservar a sua vida para sempre também. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 39. Mas a terceira consideração que faço dessa declaração, desse desejo de Jesus expressado ao Pai, é o finalzinho dessa frase, desse versículo, que é tremendo para mim, uma grande revelação para mim e deve ser para você. Para quê? Por que Deus, o Senhor Jesus, deseja, né, que aqueles que Ele deu a Ele possam estar com Ele todo tempo, todo minuto, estar com Jesus, na companhia de Jesus? Ele expressa isso para quê? Para que vejam a minha glória. Meus irmãos, que declaração tremenda, para que vejam a minha glória. Agora chegamos no que eu chamaria do ápice da oração de Jesus, a parte mais importante e exultante das palavras de Jesus, para que vejam. Há um objetivo nessa segunda frase. Então Jesus ora por seus discípulos e pede a Deus que eles estejam sempre com Ele para que vejam a sua glória. Que oração mais tremenda que Jesus faz aqui por mim e por você, não é verdade? Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso para nós. Nós precisamos entender o desejo de Jesus e pensarmos mais em tudo aquilo que Jesus preparou para nós, em tudo que Ele quer revelar para nós. Ele quer manifestar a sua glória para nós. Ao ler isso, pensei, o propósito máximo de eu estar com Cristo é para ver a sua glória. Que supremo, que tremendo! Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De fato, Ele me quer para Ele e Ele quer que eu veja a sua glória. Você tem visto a glória de Jesus, a glória de Deus? Isso não seria egoísmo da parte de Jesus, me querer somente para ver a sua glória? Não, não é egoísmo, mas é um prazer para Jesus. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que são puros de coração são verdadeiramente felizes, eles veem a Deus, eles veem a glória de Deus. E o desejo de Jesus é que nós estejamos sempre com Ele para que vejamos a sua glória. Isso está muito expresso, de forma muito clara, neste texto, não é, irmãos? Que coisa tremenda. Por isso,
Eis que o céu, meus irmãos, esse lugar tremendo que foi preparado para nós. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus diz que está preparando um lugar para nós no céu, para estarmos com Cristo e vermos eternamente a sua glória. O livro de João está repleto da glória de Deus. João expressa muito essa questão da glória de Deus. Eu quero ler alguns versículos e eu fiquei me lembrando aqui do nosso irmão Valdimar. Irmão Valdimar, se eu perguntar para ele aqui, ele sabe decor todos esses versículos, porque o Evangelho de João, para ele, está tudo aqui na cabeça dele. Ele tem prazer de expressar, ele ama, o irmão Valdimar já mostrou, provou para nós que ele ama muito este Evangelho de João. Isso é maravilhoso. Parabéns, irmão Valdimar. O senhor vai gostar dessas declarações aqui, que o senhor tanto aprecia. Então, meus irmãos, Jesus manifestou a sua glória pela primeira vez num casamento em Caná da Galileia. Está lá em João 2,11, Jesus fez os seus milagres para manifestar a sua glória, como este, o milagre da água transformada em vinho. Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Mas também em João 7,18, Jesus buscou a glória de seu Pai, o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Algo interessante também que eu vejo aqui, uma declaração que nos faz pensar muito, principalmente nesse tempo nosso, meus irmãos, é que Jesus, ou seja, as doenças e até a morte existem para a glória de Deus e de seu Filho. Jesus disse para as irmãs de Lázaro, lá no João 11,4, quando informaram a Jesus que ele havia falecido, estava muito doente, na verdade, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Jesus foi depois então e ressuscitou Lázaro. Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado por manifestar a sua glória naquele momento, chamando Lázaro para fora do túmulo, Que texto tremendo, que lição tremenda, meus irmãos. E também, meus irmãos, Jesus no capítulo 12, verso 43 de João, ele fala dos principais líderes judeus que creram nele, mas não o confessavam. E Jesus diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E ele nos ensina com isso que nós devemos amar a glória de Deus e não a glória dos homens. Meus irmãos, nós temos amado a glória de Deus mais do que a glória dos homens. Tem tantos famosos, tanta gente aí, celebridades que são até chamados de gloriosos, gloriosas, E muitas vezes nós também damos glória, corremos o risco de dar glória a essa gente, mas nós devemos amar a glória de Deus. Nós não temos ideia do que é a glória de Deus, meus irmãos. Nós precisamos, por isso que Jesus expressa o seu desejo de nós estarmos mais com Ele, para que nós vejamos a sua glória. Meus irmãos, vislumbrar a glória de Jesus é algo maravilhoso, algo sem igual, algo maravilhoso, tremendo. E nós precisamos estar com Jesus. Aquele desejo que ele expressou ao Pai de que estivéssemos com ele, é exatamente para que nós pudéssemos ver a sua glória. Meus irmãos, como eu preciso ver a glória de Jesus. Como você precisa ver a glória de Jesus. A glória do mundo é efêmera, passageira, enganosa, Mas nós devemos contemplar a glória de Jesus. Interessante que outras declarações aqui ainda, Jesus disse que Deus responderia orações para a sua glória. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você vê que Jesus também espera que oremos a Ele e Ele responde às nossas orações para a glória do nome dEle, do nome do Filho dEle, que intercede junto ao Pai por mim e por você. Também, meus irmãos, Jesus diz no capítulo 15 de João, verso 8, damos muito fruto para a glória de Deus. Ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando nós damos muitos frutos, meus irmãos, isso também manifesta ou revela a glória de Deus. Nós damos frutos para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória, até porque os frutos são produzidos em nós, porque estamos ligados nele, então a glória é dele. Meus irmãos, todo louvor, toda honra, toda exaltação é sempre a Jesus, porque nós ligados nele produzimos frutos, e estes frutos vêm dele,
para nós, para a glória dele, redunda em glória para ele sempre. Como é bom, meus irmãos, dar fruto para a glória de Deus. Isso é um privilégio para cada cristão, não é verdade? Nós precisamos atentar bem para estas declarações do Senhor. O Espírito Santo glorifica o Filho de Deus. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo glorifica o Filho. Também em João 17:1, já começando esta oração, Jesus suportou sofrimentos para a glória de Deus. Ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Coisa tremenda, né? Portanto, meus irmãos, está muito claro que o Pai quer ser glorificado no Filho e o Filho no Pai, para que a glória mútua deles, né? Essa mesma glória veremos também no céu. Veremos, contemplaremos e admiraremos a glória de Deus. Esse deve ser o nosso propósito de vida aqui. Vemos a glória de Deus, o desejo de Jesus foi expressado nisso. Nesse mundo somos tentados a fixar os olhos, os nossos olhares no que é visível, temporário. Vemos problemas, distrações, violência, morte em cada momento dessa vida. Cada dia mais vemos a tragédia deste mundo, meus irmãos. Mas se tivermos um alvo de vida maior, contemplar a glória de Deus e vivê-la, seremos muito mais felizes e menos atraídos pelas coisas deste mundo, pela glória deste mundo, né? Um dos versículos mais fortes sobre a glória de Deus em sua vinda, tanto na destruição dos ímpios como na glória dos filhos de Deus, está em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9 e 10, que diz assim, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Palavras do apóstolo Paulo, né? Assim é o argumento que visão é a que nos falta. Que visão é essa que nos falta? É a visão da glória de Deus. Podemos orar nesta terra e o faremos também no céu. Deus pode falar conosco e falará também conosco no céu. Poderemos trabalhar para Deus aqui e o faremos no céu. Podemos glorificar a Deus na terra e o faremos lá. Porém, meus irmãos, ainda não podemos ver Jesus. Alguns viram a Jesus no tempo que ele aqui esteve, não é verdade? Isso é o que falta para mim e para você deste tempo, mas será cumprido lá. Nós vamos ver Jesus. Somente Jesus deve ser a razão da nossa alegria, da glória que devemos prestar a Ele. Todos teremos a visão de Deus, a qual será o combustível da nossa adoração. Meus irmãos, aquilo de que mais nós necessitamos, não é verdade? Então eu quero encerrar essa meditação com você, pensando com você neste momento. O que você tem pensado? Qual é a sua vontade neste mundo? E quando nós estamos aqui nessa terra, quais são as suas vontades? Se nós somos cristãos, meus irmãos, o apóstolo Paulo também fala que nosso desejo, a nossa vontade, nosso pensamento deve ser sempre as coisas do céu, as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, olha, o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele, ligados nele, estejam comigo, Pai. Quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu pergunto a você, você tem visto a glória de Deus? Olha, meus irmãos, é bom pensarmos que se eu não tenho visto a glória de Deus, se você não tem visto a glória de Deus, isso responde: nós não estamos muito ligados a Jesus. Nós não estamos juntos com Jesus. Nós temos vivido nossa vida cristã neste mundo, cuidando da nossa vida, cuidando das nossas coisas, vivendo do nosso jeito, cumprindo as nossas próprias vontades, suprindo as nossas próprias vontades, defendendo nosso próprio querer, cuidando dos nossos próprios interesses. Mas, meus irmãos, não é essa a vontade de Jesus expressa nesta oração dele ao Pai. O desejo dele
é que eu esteja com Ele, que você esteja com Ele, para que vejamos a sua glória. Meus irmãos, nós devemos amar a glória de Deus, devemos desejar muito a glória de Deus. A glória de Deus é sua presença, sua graça, o seu amor. Meus irmãos, nós precisamos muito de Jesus, muito da sua presença, muito da graça de Jesus, muito da sua misericórdia. E quanto mais nós nos apegamos a Ele, quanto mais nós desejamos Jesus, quanto mais nós buscamos a Ele na nossa vida, quanto mais consagramos a nossa vida ao Senhor, mais nós vamos ver a sua glória. Que coisa maravilhosa, né? Jesus disse para os discípulos: estes sinais seguirão os que crerem. Se nós cremos, meus irmãos, e nos apegamos a Jesus, nós vamos ver os sinais, as maravilhas, os milagres de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. Mas, meus irmãos, isso ainda está oculto para muitos que estão distraídos, olhando para as coisas do mundo, para o que está acontecendo. E mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de tanta maldade, de tanta coisa ruim acontecendo, é possível vermos a glória de Deus. É preciso olhar para Jesus, é preciso estar com Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Busque a Jesus. Peça a Ele que alinhe o seu pensamento, a sua vontade com a vontade de Jesus, para que vejamos a sua glória. Que coisa maravilhosa. Que nós possamos orar. Hoje, mais uma vez, estamos consagrando 12 horas de oração. Você deve orar, e esse é um desejo que você pode expressar ao Pai. Jesus expressou o seu desejo ao Pai. O Pai que ouve e responde. O que você tem pensado, o que você tem desejado? Expresse a sua vontade a Deus. Peça a Ele: Senhor, eu quero também estar com Cristo, eu quero estar unido com Cristo, eu quero ver a glória de Cristo. Peça a Ele há de ouvi-lo, há de abençoá-lo e há de conceder essa graça de você cada dia mais consagrar a sua vida a Jesus, buscar a Jesus, e certamente vai estar vendo a glória de Cristo. Meus irmãos, que experiência tremenda pode ser a minha e a sua nesta busca, nesse desejo, tal qual Jesus também expressou aqui neste versículo, orando ao Pai. Deus te abençoe, que você busque a Jesus e que você, ligado nele, veja a glória dele manifestada na sua vida, ao seu redor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, continuemos orando o dia todo, até 9 horas da noite, e vamos participar do culto da noite também, meditando na palavra do Senhor. Grande abraço, fique na paz de Jesus e veja a glória do Senhor na sua vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Grande abraço.